O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 12. Da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção, através de certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que pessoalmente conhecemos, de um parente ou de um amigo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem corresponde com perfeição às características que conhecíamos. Isto já é um indício de identidade, mas a dúvida já não será certamente possível quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra casos familiares que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais com a linguagem do filho. Passam-se algumas vezes, nessas evocações íntimas, coisas impressionantes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido é muitas vezes aterrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância bastante característica favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, reproduzindo-se exatamente a mesma de cada vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes que para pessoas mortas recentemente, a escrita revela a semelhança flagrante com a que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas perfeitamente idênticas. Estamos longe, entretanto, de citar esse fato como uma regra, sobretudo como constante. Mencionamo-lo como coisa digna de registro. Os espíritos que atingiram um certo grau de depuração são os únicos libertos de toda a influência corporal. Mas quando não estão completamente desmaterializados, essa é a expressão de que se servem, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tinham na Terra, e este é ainda o meio pelo qual podemos reconhecê-los. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes que somente uma observação atenta e contínua pode revelar. Vêm-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhes ou condenando-lhes certas partes. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes que somente uma observação atenta e contínua pode revelar. Vêm-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhes ou condenando-lhes certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou suas mortes. Todas as coisas, enfim, que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas que se podem evocar tratando de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que ela não o possa ser em outros. E se para as pessoas de morte mais remota não temos os mesmos meios de controle, dispomos sempre daqueles que se referem à linguagem e ao caráter. Porque, seguramente, o espírito de um homem de bem
Nunca falará como de um perverso ou imoral. Quanto aos espíritos que se servem de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse fênix, por exemplo, e ainda que acidentalmente ferisse o bom senso e a moral, mostraria nisso mesmo seu embuste. Se ao contrário os pensamentos que exprime são sempre puros, sem contradições, constantemente à altura do caráter de Fénelon, não haverá motivos para duvidar-se de sua identidade. Do contrário, teríamos de supor que um espírito que só prega o bem pode conscientemente empregar a mentira sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número dos espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los a todos. A maioria deles não tem nomes para nós. Um espírito da categoria de Fénelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes mesmo com o seu nome, porque é idêntico a ele e se pode substituí-lo, e porque necessitamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, na verdade, que um espírito seja realmente o de Fénelon, desde que só diga boas coisas e não fale senão como faria o próprio Fénelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se apresenta é indiferente e nada mais é, frequentemente, do que um meio para a fixação de nossas ideias. Não se verifica o mesmo nas evocações íntimas, pois estas, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida por meio de provas que são de alguma forma evidentes. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma porção de enganos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Esta é uma das dificuldades do espírito prático, mas jamais dissemos que esta ciência seja fácil, nem que se possa aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela exige estudo constante e quase sempre bastante prolongado. Não se podendo provocar os fatos, é necessário esperar que eles se apresentem por si mesmos, e frequentemente eles nos são trazidos pelas circunstâncias em que menos pensávamos. Para o observador atento e paciente, os fatos se tornam abundantes, porque ele descobre milhares de nuances características que lhe parecem como os raios de luz. O mesmo se dá com referência às ciências comuns. Enquanto o homem superficial só vê uma flor e uma forma elegante, o sábio descobre verdadeiras maravilhas para o seu pensamento.